Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre linguagem técnica. Hoje nós falaremos de outro gênero, que é a declaração. A declaração é um gênero textual muito utilizado, tanto em empresas particulares como em órgãos ou instituições públicas. Mas, enfim, o que é a declaração? O que é o documento que é chamado de declaração? Então, eu coloquei para vocês aqui uma definição. Então, uma declaração é um documento utilizado para comprovar alguma situação ocorrida no âmbito pessoal ou de uma instituição, que pode ser uma empresa, uma escola, faculdade, etc. Então, esse tipo de documento deve ser redigido em uma linguagem que seja simples e clara. Então, essa declaração, como eu falei, ela é muito utilizada, porque ela tem uma infinidade de objetivos, né? Tanto no âmbito pessoal, como no âmbito institucional, né? Seja em relação à empresa, seja em relação a instituições públicas ou órgãos também públicos, né? Muito bem, então a declaração ela é composta então desses itens que nós vamos falar aqui. Então, ela inicialmente tem o timbre, que como eu comentei para vocês, né, é composto pelo logo e os dados principais de um órgão público ou de uma empresa. O título, né, então deve se colocar no centro da folha em caixa alta. Então, declaração. Geralmente é escrito isso. Algumas vezes ela já é voltada para o caso específico. Por exemplo, declaração de matrícula, né? Então aqui ela já diz no seu título qual tipo de declaração, qual a relação que ela busca comprovar, né? O texto, então, deve-se iniciá-lo a cerca de 4 linhas do título, né? Deve constar. Então, o primeiro elemento que o corpo do texto de uma declaração deve ter é a identificação do emissor, aquele que vai produzir a declaração, né? Então, aqui, se houver vários emissores, é aconselhável escrever para facilitar a expressão os abaixo assinados, né? Então, pode ser, né, uma pessoa em seu cargo, pode ser uma própria instituição, né, seja privada ou pública. Aí nós temos o verbo atestar, né? Atestar ou declarar. Deve aparecer no presente do indicativo. Então, pode, né, na terceira pessoa do singular ou do plural. Eu aqui já vi casos em que, por exemplo, eu, fulano de tal, declaro. Então, aqui está na primeira pessoa do singular, né? Eu. Ou fulano de tal, né, o cargo, declara ou atesta. Então, aqui está ele ou ela, né, na terceira pessoa, né? Ele ou ela, certo? Ou também declaramos, como está indicado aqui, né? A empresa X, ou declaramos que, né? Então, a empresa, né? O órgão faz essa declaração. A finalidade do documento, né? Declara o quê? Né? Porque a declaração, o objetivo é comprovar algo, né? Comprovar algo que foi feito ou uma relação que existe, né, entre duas partes. Então, aqui, né, a finalidade do documento. Em geral, costuma-se usar o termo para os devidos fins. Esse é o termo mais comum, né, é o mais geral. Mas também pode se especificar para fins de trabalho, para fins escolares, para fins acadêmicos, etc., né? Nome e dados da identificação do interessado. Depois
dessa finalidade do documento, aí sim a parte que é interessada. Geralmente ela vai em caixa alta, o nome dessa pessoa, né? Esse nome pode vir em caixa alta para facilitar a visualização, a leitura. Então, a parte que é interessada é a parte mais importante dessa declaração. Então, geralmente vai em caixa alta. E aí a citação do fato a ser atestado, né? Então, aí é o que moveu a produção dessa declaração. E aí nós temos, por fim, o local e data, né? Deve-se escrevê-los a cerca de 3 linhas do texto, então um espaço a mais, e a assinatura, né? Assina-se a cerca de 3 linhas abaixo do local. Geralmente é um carimbo, que já vem o nome do emissor da declaração, o cargo, o órgão, e aí a assinatura mesmo, né? Essa assinatura é geralmente em caneta azul, né? Em caneta azul, por quê? Né? Porque caneta preta pode ser uma cópia, né? Então, geralmente, caneta azul é o documento original. E aí nós temos um exemplo aqui, né? De uma declaração. Então, o timbre, né? Isso é porque é sempre feito em papel timbrado, né? É um documento oficial, tanto de uma empresa particular como de um órgão público. Aí nós temos, como eu comentei, né, a declaração em caixa alta, centralizado. Se for um caso específico, pode ser, né, declaração de matrícula, por exemplo, né? Hoje nós já temos já tantos recursos informatizados, né? Então vocês podem, inclusive, conseguir, né, no caso do aluno conseguir uma declaração através do sistema SIGA, né? Então, ali já está uma forma digital da declaração. Então, né, nós temos ali a declaração em caixa alta, pode ser um caso específico, né, declaração de matrícula. Temos aí Paulo Barbosa de Castro, que é o nome do emissor, aquele que vai autenticar, né, que vai ser responsável por essa declaração, né, Paulo de Barbosa de Castro, vírgula, diretor da divisão de transportes da empresa de laticínio Santa Cruz, vírgula, né, então aqui nós temos o nome do emissor, o seu cargo, declara, né, então aqui está na terceira pessoa, ele declara. Eu já vi algumas, como eu comentei anteriormente, que começam assim: eu, vírgula, Paulo Barbosa de Castro, vírgula, diretor da divisão de transportes da empresa de laticínio Santa Cruz, vírgula, declaro. Ok? Declaro. Certo? Então tem que concordar, né? Então o Paulo Barbosa de Castro declara, né? Mesmo que tenha ele feito a declaração, ele tem que colocar como fosse na terceira pessoa, né? Então, se vocês um dia produzirem uma declaração em que vocês são os responsáveis por ela, vocês não devem esquecer, não podem colocar ali declaro, né? Mesmo que seja você, tem que seguir na terceira pessoa, né? Então, por exemplo, se eu fizesse a declaração, né, então eu colocaria ali Ricardo de Campos, né, professor da unidade curricular de tal, vírgula, declara, certo? Não declaro. Mesmo que eu tenha produzido o texto, eu tenho que permanecer nessa ordem. A não ser que eu coloque eu, o pronome, né? Eu, vírgula, Ricardo de Campos, vírgula, professor da unidade curricular X, vírgula, declarou. Aí tudo bem, porque eu concorda com, né? Deve concordar com o verbo, né? Declaro. Entenderam? Então, declara para os devidos fins, que é a expressão mais utilizada, né, que o senhor Antônio Cardoso, então a parte interessada deve vir em caixa alta para facilitar a visualização,
Portador da cédula de identidade. Então, aqui vem informações acerca da parte interessada. Então, tudo aqui, a declaração também depende das circunstâncias. Se for, por exemplo, uma declaração de matrícula, o interessante aqui, então, pode ser um dado pessoal, né? Cédula de identidade, CPF, mas aí entra também o número de matrícula, né? Então, tudo depende também do contexto, né? Aqui vão os dados que interessam para este contexto. Então, portador da cédula de identidade tal, né? Aqui acredito que é um CPF, né? Também poderia ser, fez parte do nosso quadro de funcionários no período de 2 de janeiro de 2007 a 30 de abril de 2010, quando se efetivou a sua cessão para o setor almoxerifado. Então, aqui aí há as informações que foram solicitadas pelo Antônio Cardoso. Então, o Antônio Cardoso, ele quer, por algum motivo, que esse período em que ele, né, fez parte do quadro de funcionários dessa empresa, que seja comprovado de alguma forma, né, para aí algum objetivo específico dele, né, do Antônio Cardoso. Muito bem, então aqui é o corpo do texto, e aí nós temos abaixo, né, caçador, a data, e aqui ainda abaixo a assinatura, né, do Paulo Barbosa de Castro, certo? Então essa é a proposta, esse é um modelo que nós temos a respeito da declaração. A declaração, então, é um documento que comprova alguma coisa. Então, por isso ela é tão usada ainda, né? Tão usada tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas, né? Porque ela tem diversas finalidades. E hoje, claro, ela já tem também a sua versão digital, né? Como eu comentei com vocês anteriormente, vocês podem obter uma declaração digital do que vocês são alunos regularmente matriculados no IFSC Campus Caçador. Então, isso também se obtém agora por meios digitais, né? Hoje já existe também a assinatura digital, e ela é amparada por lei. Então, se você encaminhar essa declaração para uma empresa ou um outro órgão público, eles são obrigados a reconhecerem essa declaração como um documento oficial, um documento regular, porque a assinatura digital hoje é amparada por lei. Ok, gente, então nós temos agora uma proposta, né, na página 53 do nosso livro Comunicação Técnica, Linguagem e Correspondência. Então, aqui nós temos a seguinte produção textual: você trabalha no departamento de RH de uma empresa, e um de seus colaboradores, ou seja, um funcionário, um colaborador da empresa, solicita que a empresa lhe forneça uma declaração, né? Então, você está lá no setor de RH e um colaborador, um outro empregado da empresa, aparece com essa solicitação. Ele quer uma declaração, né, que né, uma declaração para justificar suas faltas em um curso universitário, uma vez que ele estava viajando a serviço da própria empresa. Então, é um empregado, é um colaborador que está fazendo um curso universitário. E ele pede essa declaração para justificar as faltas, né, nesse curso que ele faz. Por quê? Porque ele estava viajando a serviço, né? Então ele quer que essas faltas sejam justificadas, para ele não ter faltas, né, que possam prejudicá-lo no seu curso acadêmico, né? Então vocês, né, devem produzir essa declaração, certo? Para esse colaborador, conforme o que ele foi solicitado. E aí vocês vão criar, né,
criar um nome para esse colaborador, um número do CPF que identifique, né? O cargo que ele exerce, o período, gente, muito importante para o detalhe. Por exemplo, fulano de tal, né? É o nosso colaborador do setor tal, exerce a função tal e esteve em viagem, né? Do período. Então, cuidado que muitos alunos fazem uma repetição vamos supor, 13 de outubro a 20 de outubro. Então, esse outubro e outubro. Então, para não haver repetição, então, de 13 a 20 de outubro, né, do corrente ano, certo? Então, para não ficar outubro, outubro, a menos que sejam meses diferentes, né? Mas acredito que não é o caso, né? Alguém não vai viajar a serviço e fica mais do que 3, 4, 5 dias fora, né? Então, vocês também têm que ter um bom senso aí, né? Ele viajou, mas foi a serviço, né? Então, uma parte técnica, alguma coisa assim, que foi atender alguma filial, né? Então, não é tantos dias assim, certo? Mas cuidado com a repetição na hora de vocês colocarem o período, certo? Fique à vontade para me encaminharem alguma prévia, para eu poder dar um feedback para vocês aí, e bom trabalho.